Olá, o BMC Visões de hoje vamos falar do Brasil, do Império à República. Hoje o Brasil enfrenta desafios que parecem insolúveis, mas será que as raízes de nossos problemas não estão plantadas em nossa história? O Brasil do Império, uma nação que já foi a quarta potência mundial, caminhava para se tornar uma das maiores potências globais. Neste programa, vamos explorar as causas desse declínio e a possível solução através de uma volta às nossas raízes estruturais. Numa conversa com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente direto da família imperial brasileira e atual deputado federal. Meu nome é Luiz Felipe de Orleans Bragança, esses são meus 4 nomes. Nascido no Rio de Janeiro, minha mãe é de São Paulo, brasileira, meu pai nascido na França. Meu avô era neto, meu pai... eu sou trisneto. Tem foto do meu avô no colo da Princesa Isabel. Então, você já vê que não é tão longe assim, né? O Brasil do Império era uma nação com uma estrutura estatal organizada, dividida em 4 poderes independentes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Essa estrutura, inspirada nos melhores modelos europeus, fez com que o Brasil estivesse à frente de seu tempo, garantindo uma estabilidade política e econômica que nos colocou entre as maiores potências do mundo. Como essa organização nos ajudou a crescer e prosperar e como a queda dessa estrutura impactou o Brasil. As raízes das soluções estão plantadas na nossa história. As raízes dos problemas estão plantadas na violação do nosso ciclo histórico natural. E eu quero especificar que os problemas que nós vivemos hoje têm uma origem, e a origem é o início da República. Esse é o momento em que a distorção política, social, econômica e o modelo de tudo que nós vivemos hoje deriva. E tudo que era o Brasil Império simplesmente foi sufocado, desapareceu, ao menos no nível institucional. A sociedade, no entanto, tem preservado muito dos valores que eram representados durante o Império. A teoria de Estado, que é da evolução de que tipo de Estado precisamos ter para ter um sistema econômico, político e social equilibrado, precisa de mais poderes do que 3 poderes. Então, falar em 3 poderes é voltar atrás no tempo e eliminar toda essa evolução. Então o Brasil nasce com os 4 poderes, é um dos primeiros países do mundo já que se coloca dessa maneira. Ele não só faz isso, mas ele aprimora esses 4 poderes ao longo do século, melhora ainda mais como é que é feita essa regência. Em 1847, Pedro II ele se demove do poder executivo. Na Constituição você tem os 4 poderes, só que 2 deles, poder moderador e poder executivo, são liderados pelo Pedro II, ou pelo imperador. Em 1847, Pedro II falou assim: eu não quero mais ter o poder executivo, eu vou ficar só com o poder moderador. Então isso trouxe uma estabilidade ainda maior para o sistema e transformou o modelo de monarquia constitucional em praticamente um modelo parlamentarista, em que o parlamento era não só o poder executivo, mas também o poder legislativo, e o poder moderador era simplesmente para aliviar dos abusos que poderiam ser cometidos por esses poderes representativos. Então, isso foi fundamental para você estabilizar o país, trazer autoridade moral e íntegra com relação a toda a região, se colocar o país como um país produtivo e capaz de proteger as liberdades individuais, porque elas também já estavam na Constituição de 1824, e também trazer o jogo político, o debate político que existia na época era muito mais aprimorado. Era debate entre estadistas, visões de país, visões de sociedade, visões de Estado, que hoje não existe mais. Hoje o debate parlamentar hoje é extremamente raso e conflituoso. Na época do Império, o Brasil era respeitado mundialmente, em franco crescimento, com uma economia diversificada e em expansão. Mas o que aconteceu depois da proclamação da República? Onde perdemos o nosso rumo? Mas a verdade é que nós tivemos um grande retrocesso com a Primeira República. Ela não foi um salto evolutivo de sistema. Muito pelo contrário. Foi um atraso absoluto em todos os sentidos. Foi um atraso político,
porque não só perdemos o quarto poder, mas perdemos a estabilidade política. Acabou imediatamente a estabilidade política. O Brasil entra numa guerra civil, que custa muito caro. O governo que tinha que financiar uma guerra civil para se impor, pediu dinheiro emprestado para poder financiar essa guerra, que se alastrou em todo o Brasil, mais de 4 mil mortos, degolados, brasileiro degolando brasileiro para impor a república, ninguém fala disso, não foi uma transição pacífica, milhares de mortes e da pior maneira possível, bestial praticamente, sufocando todos esses levantes locais. Então, politicamente, foi um grande retrocesso, repressão absoluta, foi a República da Espada, como é chamado por vários historiadores. Em paralelo a isso, uma falência econômica imediata, a moeda passa a valer nada, a inflação explode, a corrupção, porque aqueles que assumem o erário público não era o esmero de Pedro II, que herdou de Pedro I, que herdou de João VI. João VI era microgerenciador das contas públicas, extremamente frugal, não gastava com absolutamente nada, ele não queria ficar sob a júdice de devedor de qualquer banco internacional, sobretudo os ingleses, que eram os maiores financiadores. Então ele detestava essa aliança, essa dependência. Então ele fazia de tudo para não entrar em dívida. Isso foi transferido depois para Pedro I e Pedro II continuou na mesma toada. Então uma disciplina fiscal muito grande. Isso se perdeu, mas no dia seguinte da República. E começaram a se fazer toda sorte de programas, de pagamentos e coisa, e o erário simplesmente não existia para fazer esse tipo de, entre aspas, assistencialismo. No fundo foi roubo do erário público, e a inflação explode, a moeda deixa de ter valor. Aí entramos numa dívida externa muito grande para financiar a guerra civil que começou a se alastrar, e toda a Primeira República foi praticamente 30 anos, 40 anos de instabilidade política, de pagamento de dívida externa, de sufocando revoltas locais e travando o poder político nas oligarquias que assumiram o poder. Mas afinal, o que foi o golpe da República? O prestígio que nós tínhamos durante o século XIX simplesmente foi perdido aí com o golpe republicano, que não foi um golpe liderado pela população, não foi um golpe legítimo contra uma tirania, porque não era uma tirania, não foi um golpe contra um poder que cerceava as liberdades, ao contrário, ele garantia as liberdades e ainda queria promover outras liberdades, como o voto das mulheres, o fim da escravatura. Tudo isso foi o que levou ao fim do Império. A defesa das liberdades foi o que causou uma reação das instituições oligárquicas contrárias ao imperador e sua família, que eram os defensores dessas novas evoluções políticas e sociais. Então, é isso que não é contado nas histórias, né? Porque a família tradicional, ela, na narrativa marxista, ela é um inimigo da revolução marxista. E uma família imperial tradicional não poderia estar à frente das grandes mudanças sociais. Essas mudanças sociais têm que ser protagonizadas por revolucionários da população e não por uma elite. Mas na verdade do Brasil é que a elite, sim, foi quem promoveu as grandes mudanças sociais e políticas do Brasil. Essa que é a realidade. E essa narrativa simplesmente foi sufocada. Não é nem narrativa, essa é a verdade, né? Ela foi sufocada para fazer valer a narrativa que a população era oprimida, e tinha de fato. A escravatura foi um grande marco negativo no período imperial brasileiro. Mas não foi a causa, o período imperial não foi a causa da escravatura. Ao contrário, a família imperial, desde Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel, os três eram abolicionistas. E o que existia era exatamente outros poderes ali, em loco no Brasil, já parte do jogo político, que não queriam acabar com a escravatura. Então a família imperial agia dentro de um contexto político múltiplo. Ele não era único, não era uma monarquia tradicional com poder absoluto. Ela já dividia o poder, e a própria Constituição de 1824 fazia com que isso fosse
realidade, trazendo mais poder para o parlamento, para os partidos, para esses interesses que eram representados através desses canais. Durante o Império, o Brasil tinha, então, um imenso potencial de crescimento que foi interrompido pela proclamação da República. No entanto, há uma nova proposta em discussão no Congresso que traz de volta elementos estruturais daquele período. Será essa a nova chave para o futuro? Eu acho que o Brasil poderia hoje ser um país líder social, líder econômico e líder político do mundo, se não tivesse tido o golpe republicano e tivesse evoluído, assim como os países europeus, que tinham monarquias tradicionais e que fizeram evoluir os seus sistemas, não pararam de evoluir. É por isso que hoje as monarquias tradicionais da Europa, que ainda estão lá, eles não são de facto monarquias, são poliarquias, são vários poderes ali representados, poder da população, poder dos parlamento, poder do estamento burocrático, o poder da monarquia, então todos estão representados ali e nesse conjunto são mais ou menos 7 poderes que estão que compõem ali um modelo de governo moderno, né? E a gente perdeu essa evolução. Continuamos aí tentando defender os 3 poderes que simplesmente já estão falidos desde o século XVIII. O Brasil é uma república em teoria, mas será que na prática o país segue esse sistema? Desde a proclamação da República em 1889, o Brasil vive sob a promessa de um governo democrático, representativo, onde o poder emana do povo. Contudo, muitos questionam se o país não está, na realidade, sob domínio de oligarquias, em que o poder se concentra nas mãos de poucas elites políticas e econômicas. Diante desse panorama, surge o debate. Seria necessária uma profunda reforma política para garantir uma verdadeira república no Brasil? Uma reforma do sistema político como um todo, né? Uma reforma constitucional do jogo, como é que ele deve ser jogado. Hoje acreditamos que temos um sistema republicano, nós não temos sistema republicano, temos um sistema oligárquico, de várias oligarquias dominando o poder político. Essa que é a realidade. Nós não temos uma república federativa, não é federativo. Ele é unitário praticamente, em que o poder central domina todo o país. Então, neste contexto, por que é federativo? A gente é menos federativo do que um país unitário, como França, que devolveu já poder político às províncias. E as províncias têm mais autonomia na França do que um Estado tem no Brasil federativo. Então, que poder federativo é esse? Então, nós não temos um federalismo de verdade. Então, isso são ajustes necessários, reformas necessárias para que a gente possa ter um modelo estável, evoluído, de primeiro mundo. O Brasil enfrenta uma crise no judiciário com o ministro Alexandre de Moraes no centro de um intenso debate. Suas decisões, vistas por alguns como firmes no combate a ameaças à democracia, são acusadas por outros de extrapolar os limites constitucionais e minar a separação dos poderes. O impasse revela um judiciário que, para muitos, se tornou excessivamente politizado, gerando desconfiança e polarização. Diante desse cenário, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes ecoa como solução entre críticos que enxergam nele a personificação de uma Suprema Corte que age além de suas funções. Mas será que a saída para essa crise está apenas na remoção de um ministro? Ou o problema vai mais a fundo, exigindo uma reforma estrutural no sistema onde o equilíbrio e os freios entre os poderes sejam restaurados? Essa é a questão que o Brasil precisa enfrentar. Temos que aproveitar essas crises que acontecem. O que eu tenho apontado sistematicamente é que temos um problema de sistema que vai sempre gerar crises como estamos vendo. Encabeçando as crises, sempre tem alguma personalidade. E o que a opinião pública tende a fazer? É agir contra ou a favor daquela personalidade. O que a opinião pública deveria fazer? Agir contra o sistema, para reformar o sistema, para que aquele tipo de erro não ocorra mais. Então, é isso que eu tenho tentado fazer como político, como parlamentar. Agora que também estou aprendendo muita coisa, como é que funciona a máquina, as estruturas no contexto do jogo.
como é que ele é jogado. Eu tenho tentado transferir isso para a população, para que a gente entenda, olha o problema do sistema que nós temos. E como esse problema que você está vendo aqui, em que fulaninho é ruim e outro fulaninho é o bom, isso aqui vai acontecer mais vezes no nosso futuro se a gente não mexer no sistema. Então vamos mexer no sistema? Vamos aproveitar esse embate e vamos mexer no sistema? É isso que eu tenho apontado. Eu acho que eu acredito na opinião pública. Eu acho que a gente ainda está numa curva evolutiva de opinião pública. A gente não chegou ainda no ápice e acredito que agora, mais do que antes, temos uma opinião pública muito qualificada, querendo fazer exatamente esse tipo de reforma e que está cobrando já propostas, cobrando saídas. Não quer só fazer o alvoroço da turba e fazer um descontentamento público sem ter uma saída já engatilhada. Então, eu acredito sim que a gente consiga, através da discussão com a população. Eu não vejo os sistemas, as instituições públicas se autorreformando. Isso não acontece. Esse eco de debate não está vindo lá das instituições. Muito pelo contrário. Eles temem a população, eles temem a democracia. E eles se reentrincheiram da maneira que lhes convém para não ter que atender uma vontade popular. E isso está ficando cada vez mais patente e criando o que a gente chama de anomia, né? O poder nomeado não é nomeado. Ele é um poder usurpado. Então, a população está realmente bem distante agora do que está se constituindo aí como a tirania do Brasil, né? Hoje, o Brasil vive um modelo altamente centralizador, onde o poder federal concentra grande parte das decisões, limitando a autonomia dos estados e municípios. Diante das crises de governabilidade e de representatividade, muitos sugerem que o Brasil poderia se beneficiar de uma mudança estrutural, resgatando aspectos do modelo imperial. O Império, ele não tinha dotação da República, do Estado Social Republicano. Ou seja, o Império ele não interferia na educação, não interferia na saúde, ele não interferia na previdência, ele não tinha esses planos sociais de integração social nenhuma. O Império garantia as liberdades e a integridade territorial. Essa era a missão do Império. Quem fazia esses serviços sociais eram organizações civis, algumas talvez militares ou eclesiásticas, igreja, militares, organizações civis. Então, não era parte do conjunto do Império. Por isso que o Império era restrito à questão diplomática, à questão de defesa, a questão de controle da moeda e da territorialidade. Ponto. Por isso que o Império era barato. Era um percentual do PIB muito baixo, era menos de 10% financiava-se o Império Brasileiro. Então, o que acontece no século XX é essa ideia de Estado Social. Isso é um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo todo. Existiu o socialismo, embutiu e criou instituições dentro da Constituição para fazer essas entregas sociais. Previdência, saúde, educação, assistencialismo, tudo isso são ideias socialistas constitucionalizadas. E é exatamente isso o problema do Brasil, por incrível que pareça. É aí que está a corrupção, é aí que estão os desvios, é aí que estão as oligarquias agindo, provendo os serviços que alimentam, aí que estão os altos impostos que são cobrados da população, a renda, as oportunidades que são secadas do ambiente econômico por causa desse Estado social gigantesco, paquidérmico e cheio de buraco e de corrupção. Então, é contra isso que a gente tem que lutar. No século XXI, nós vamos pensar assim, então tá bom, se no período do século XIX não tinha nada disso, e no período do século XX colocamos tudo isso e nos custou muito, como é que seria o século XXI? Vamos então voltar ao que era o século XIX? Aí é que a gente tem que qualificar, tem que ter uma síntese do que foi a experiência do século XIX e século XX, para a gente moldar o que seria melhor no século XXI. E eu argumento que o poder federal, ele tem que sim voltar à sua função como era no Brasil Império, se limitar
a questão de defesa, a questão de diplomacia, a questão da moeda, a questão da integração, da integridade territorial e das instituições, ou seja, o grande balizador e defensor da Constituição. Essa é a função do Poder Federal. Ponto. A função do Poder Federal não é assistencialismo, não é saúde, não é educação, não é previdência. Isso tem que ser delegado para os estados. Eles é que façam essas composições. Muitos estados vão fazer uma ou outra ou todas, ou nenhuma. Mas isso é uma opção dos governadores de estado e das populações locais. E eu já vi isso acontecer em modelos federalistas de verdade, em que a opção de ter um estado que faz tudo que tem no Brasil, existe em Massachusetts, por exemplo. Lá tem tudo. Tem previdência, tem saúde, educação, assistencialismo, né? Mesma coisa na Califórnia. Outros estados não têm absolutamente nada. Não tem previdência, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Mas também não tem os impostos. Os impostos são muito mais baixos. E quem opta por um ou por outro? O cidadão. Ele opta migrar para um estado que tenha todos esses serviços e paga-se altos impostos, e outros que não têm esse serviço e pagam impostos muito baixos. Então, essas opções, nós temos o privilégio, por ser um país continental, nós temos o privilégio de ser esse país também, de poder ofertar, ter toda a diversidade estrutural no nível estadual. É isso que é a proposta aqui. Então, nós temos que sair desse modelo em que todos esses benefícios, entre aspas, são centralizados no Poder Federal. Eu acho que isso é muito ruim. Isso cria uma falta de opção, é por isso que o brasileiro não tem para onde ir. Se ele tivesse sentido que o seu negócio, a sua renda, a sua poupança não está sendo suficiente para ele sobreviver em um estado, ele migre para outro estado, em que talvez a sua renda não seja onerada pelos tributos, né? Então ele busca ali uma composição melhor. Como não tem essa opção no Brasil, ele vai embora do país. E com ele migra toda a sua família, o que ele poderia gerar de emprego, de renda, até sua poupança vai embora também. Então, nós temos que ter um país mais diverso, que de fato abrace a diversidade, e na diversidade existem opções em que o eleitor possa migrar para um lado para o outro e optar qual é o estado, que tipo de estado ele quer. Hoje ele não tem opção, hoje é imposto nele o Estado Social. Então eu diria que essas são a maior diferença entre o Brasil Império e a República que nós vivemos hoje. O que o passado pode nos ensinar sobre o futuro? Será que o Brasil pode voltar a ser uma potência mundial? A resposta pode estar em nossas raízes, naqueles tempos de império onde a estrutura e a ordem nos levaram ao auge. Quem sabe, com uma nova visão para o futuro, podemos então transformar novamente o Brasil em uma nação próspera e admirada. Hoje, o nosso gargalo, o que impede o Brasil de ser esse país de primeiro mundo, é como nós estamos organizados politicamente. Não é o tamanho do Brasil, ao contrário, o tamanho do Brasil nos coloca junto com as maiores nações. Não é a população do Brasil, nós temos uma população vasta e rica e trabalhadora, capaz de gerar e multiplicar capital. Então, isso nos coloca também junto com as grandes civilizações. Não é o fato da nossa história, muito pelo contrário. Temos uma história extremamente positiva de criação aqui de um grande país, que deu certo. Se tivesse dado errado, não estaríamos aqui. Nós nos chamaríamos Brasil. Então, demos certo. Então, vamos valorizar isso. A história é nosso pai, a história é nossa mãe. Vamos ficar em paz com eles para que a gente possa ir adiante. E temos uma história muito bonita, muito diferente do que a maioria dos países europeus, que a maioria dos países das Américas, e temos que valorizar isso. Temos erros sociais e evoluções, claro que sim, mas temos que contextualizar. Essa é a nossa história, vamos usá-la como sendo o nosso pilar, a nossa catapulta para a frente. E você tem uma missão muito grande aí de oportunidade, porque o mundo pede uma liderança no Hemisfério Sul. Nós precisamos ser o grande líder do Hemisfério Sul. Nós somos vistos como sendo o maior país, com a maior sociedade, com a maior economia, com o maior poder de influência em todo o Hemisfério Sul. Nós não estamos exercendo, não é por causa dos outros, é por nossa causa. Nós nos autoimpomos uma escravatura através do modelo político. E esse modelo político não foi feito por aclamação popular. Está sendo sistematicamente regurgitado por grupos de interesse que têm vontade de controle. E você veja
que a agenda política que eles representam não é uma agenda nossa, não é uma agenda popular, é uma agenda que vem de fora de diferentes canais, seja da China, seja da União Europeia, seja da ONU, seja de outros países do Ocidente, que vem impor aí a sua vontade, e você tem um poder concentrado na mão de gente ordinária, com poder extraordinário, e ele sucede ao maior e melhor pagador, e não é a população. É sempre alguém que vem aí para facilitar a sua vida pessoal. Não pode deixar essa peteca cair. Cabe a nós, não cabe a ninguém de fora, e muito menos não cabe aos poderes políticos do Brasil, cabe à sociedade brasileira. Por isso que toda a minha missão aqui pessoal é de trabalhar na opinião pública, mais do que tentar convencer qualquer deputado de implementar qualquer coisa. Tem que ter raiz. E essa raiz está logo ali. É só deixar ela brotar que vem uma floresta muito bonita aí. Este foi o Visões com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, com o tema Brasil do Império à República. A história nos ensina, mas cabe a nós decidirmos o caminho que iremos trilhar. Te espero então no próximo programa com um novo convidado, com uma nova visão. Até lá!